louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Santo, Santo, Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. Santo, Santo, Santo é Senhor. Nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. É bastante para mim a tua graça, receber a salvação e o teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça. Provérbios 22, versículo 6. E assim diz a palavra de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Nunca, nunca, em toda a história do Brasil, as crianças foram tão ameaçadas por forças ideológicas. As nossas crianças passaram por muitos estágios durante a história do Brasil, principalmente a história republicana, e hoje é o momento mais delicado. Hoje, apesar de que nós temos leis que protegem as crianças, a própria Constituição de 1988, o ECA,
mas as crianças estão ameaçadas. Ameaçadas pela ideologia de gênero. Ameaçadas pelas índoles dos estados autoritários, que querem tirar o poder pátrio da família e querem passar para o Estado que está sendo dirigido por ideologias. Ameaçadas são as nossas crianças pela negligência dos seus pais na educação delas. Quando Salomão escreveu Provérbios, cerca de 900 a.C., é uma outra época, é um outro mundo, é uma outra situação, é um outro contexto sócio, político, econômico, cultural. Entretanto, os ensinamentos de Salomão aqui nesse livro, em vários ensinamentos curtos chamados de Provérbios, estes ensinamentos, eles parecem que foram escritos para os nossos dias. Tudo mudou, tudo passou 2.920 anos, entretanto, o que parece é que foram escritos para os nossos dias. O interessante, quem já leu Provérbios, quem não leu tem a oportunidade, excelente, principalmente quem está constituindo família agora, é que há muita coisa aqui nesse livro, há muitos ensinamentos que são dados para os filhos e também para os pais. Há muita coisa, há muita orientação, há muito material aqui para a família, para a educação da família. O texto que nós lemos, o texto em apreço, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse texto, ele é voltado para o pai e para a mãe. E o interessante é que no Antigo Testamento, era o pai, devido ao tipo de vida que o pai ficava fora o dia inteiro, trabalhando, talvez na lavoura, ou talvez quem morasse nas cidades, e a mãe ficava dentro de casa. Então, era o dever do pai passar a doutrina para a mãe, e a mãe ensinar a doutrina para os filhos, ou ensinar a instrução que o pai passava. O pai passava a instrução e a mãe, então, era a professora que passava para os filhos essa instrução. Alguns pressupostos da pedagogia bíblica. Muito embora não haja uma escola de pedagogia bíblica, mas alguns pressupostos pedagógicos que nós podemos tirar da Escritura Sagrada no que concerne a educação das crianças ou a pedoeducação. Primeiro pressuposto é que a criança é ensinável, isto é, ela aprende, ela não nasceu sabendo, valores, ela não nasceu sabendo princípios, ela não nasceu sabendo ideias, conceitos, convenções. Então, ela aprende tanto a fazer o mal como a fazer o bem. E esse é um pressuposto muito importante, porque o que ela aprende, o que a criança aprende, jamais ela esquece. O que ela aprende na primeira idade dela, de 1 aos 3 aninhos ali, e adiantando ali até os 5 aninhos, uma idade pré-escolar, ela não esquece jamais. Aquilo fica marcado em sua personalidade. São as primeiras informações que vão construir a personalidade, o caráter
do ser humano. Então isso é muito importante que entendamos isso. Um outro pressuposto é que a criança aprende mais com o exemplo do que com a palavra. E muito embora pareça que a criança não esteja fazendo uma leitura dos exemplos, ela faz uma leitura dos exemplos sim. É claro que a instrução é importante, mas o exemplo ratifica ou dá validade às instruções faladas. Uma terceira questão importante que eu já falei é que o pai, ele deixa a instrução e vai trabalhar, e a mãe administra o ensino às crianças. E ainda há uma coisa muito importante, biblicamente falando, é que o ensino, o exemplo e o castigo fazem parte do ensino e da aprendizagem. São também pressupostos pedagógicos: ensino, exemplo, castigo. E evidentemente que também existe a promoção que eu deixei de falar aqui. Todos nós que somos pais precisamos entender que nós temos um sagrado ministério para educar os nossos filhos. É o nosso primeiro ministério. É o primeiro ministério de todos nós. É a educação dos nossos filhos. E muito embora estejamos vivendo dias em que os pais ficam muito fora, porque hoje tanto o pai como a mãe às vezes tem necessidade dos dois trabalharem devido ao contexto de um mundo pós-industrial diferente do mundo daquela época. Mas é importante que nós entendamos essas questões que a Bíblia nos ensina e saibamos adaptá-las aos nossos dias. Então, a primeira questão dentro desse sagrado ministério que eu quero levantar aqui é que cabe aos pais, ainda hoje, no mundo pós-moderno, em que muitas vezes a mãe tem que sair, o pai tem que sair, a criança tem que ficar com uma secretária do lar. Cabe aos pais, ainda hoje, o privilégio e a responsabilidade do ensino. Se os pais estão deixando a televisão ensinar, hoje nem tanto a televisão, a internet ensinar, eles estão sendo cruéis com seus filhos. Se eles estão declinando desse cargo, desse santo ofício, e entregando essa incumbência sagrada a terceiros, que sejam a internet, a televisão, uma secretária, estão abdicando, estão declinando deste dever sagrado que foi dado a eles. Então a palavra aqui diz: ensina a criança, pai e mãe. Os pais, por mais que trabalhem fora, por mais que estejam ocupados, não podem prescindir dessa verdade. O ensino tem que vir deles. Aprender de um pai é uma coisa, aprender na internet é outra. Aprender de uma mãe é uma coisa, aprender de uma secretária do lar é outra coisa. Aprender de um pai e de uma mãe é uma coisa, aprender de um avô e de uma avó é outra coisa completamente diferente. O pai e a mãe têm uma função primordial no processo do ensino e da aprendizagem dentro do lar ou do ensino infantil. Então, em toda a Sagrada Escritura, Deus deu aos pais o privilégio e a responsabilidade no ensino das suas crianças. Deus não autorizou passar para terceiros essa educação, evidentemente, salvo em casos muito especiais, em que se perde o pai, se perde a mãe, então tem que passar para terceiros, dos avós, com parente, com tio. Mas isso é exceção à regra.
nós estamos aqui falando da regra. É de responsabilidade dos pais o ensino às crianças. E notem que em Provérbios capítulo 1, versículo 8, eu poderia aqui citar um elenco interminável de textos, mas na verdade esses textos o tempo não daria. Então, à guisa de exemplo apenas vou citar Provérbios 1:8, que diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe. Agora, notem bem aqui duas palavras: instrução do pai, ensino da mãe. Ambos trabalhavam da seguinte forma: o pai passava a doutrina, o que o filho deve aprender. A mãe ensinava essa doutrina. Então havia um combinado, havia uma mesma coisa. Aqui não são duas coisas diferentes. Ouve a instrução do teu pai e ouve o ensino da tua mãe, como se fossem duas coisas diferentes. Até porque nós sabemos, quando o pai ensina uma coisa e a mãe ensina outra, os filhos vão sendo educados num tipo de esquizofrenia educacional. Eles acabam crescendo com uma ambiguidade de orientação, e isso é péssimo para a construção de uma personalidade sadia, de um caráter aprovado. É péssimo quando o pai fala uma coisa e a mãe fala outra, quando os dois brigam na frente, quando ambos ensinam coisas diferentes e entram em choque. Isso é horrível. O que está dizendo é: ouve a instrução de teu pai, passado para tua mãe, e ouve o ensino da tua mãe. Porque o ensino já é a questão didática ali. Já é a questão da mãe estar com o filho o dia inteiro, passando para os filhos aquilo que o pai tem querido que se passe para os filhos, que são as orientações da palavra de Deus. O Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Efésios 6:4, ele fala o seguinte: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não provoquem a ira aos seus filhos, mas criem os seus filhos na doutrina e admoestação vindas do Senhor. Então os pais devem passar para os filhos, porque a responsabilidade é deles e o privilégio é deles. Mas os filhos não são deles. Os pais precisam ter isso em mente. Não são do Estado, não são deles, não são da família. Os filhos pertencem a Deus. A Deus. E os pais estão apenas educando esses filhos para Deus. Educando para Deus. O ensino que deveria ser passado para os filhos, ensina a criança, como diz aqui em Provérbios 22:6, ensina a criança. Que ensino era esse? Há pelo menos 3 questões sobre esse ensino que deveria ser passado, essa instrução que deveria ser passada para os filhos. Primeiro, era o ensino da doutrina do Senhor Deus. Os pais deveriam passar para os filhos a doutrina do Senhor Deus, conforme revelada nas Escrituras Sagradas. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9, Moisés escreve o seguinte, notem bem: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, Deus falando com Moisés, estejam em seu coração, Moisés. Olha aí. Que todas essas palavras estejam no seu coração, não só na mente, mas no coração. E continua: ensine-as com persistência a seus filhos.
converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Converse com seus filhos, mesmo que sejam pequenininhos e não entendam. Traga uma linguagem que esteja à altura deles, mas converse, ensine para eles. Ao levantar, é o que diz aqui, né? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando vier almoçar, quando estiver andando pelo caminho, passeando com eles, quando se deitar, quando for deitar, senta lá na cama, converse com ele sobre essa palavra, sobre essa doutrina. Quando se levantar de manhã, fale, quer dizer, o tempo todo. A Bíblia fala para inculcar na cabeça das crianças essa palavra. E diz mais, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Sature a cabecinha da criança com as suas palavras. Porque se você não fizer, a internet vai fazer, o mundo vai fazer. E lembre-se, que é na primeira idade, a fase que ele mais aprende. E o que ele aprender ali, ele vai levar para o resto da vida, ele não vai questionar nunca. Até os 7, 8 anos de idade, a criança é um reservatório em que nós vamos colocando o que nós quisermos ensinar. Chega para os 9, 10, 11 anos, começa a questionar, porque a personalidade já está quase pronta. A construção do eu. Então começa a haver aquela independência. Agora ele começa a pensar por si, a analisar, a refletir e a tomar as suas decisões, é o que nós chamamos de adolescência. Então note bem que eu estou dizendo aqui sobre o sagrado ministério da educação dos nossos filhos. Eu estou falando que cabe aos pais o privilégio, a responsabilidade. Deus é quem deu. Eu disse que o pai, ele passa a instrução e a mãe, ela ensina na prática. Isso no Antigo Testamento. Evidentemente que hoje, com a corrida que está aí, é necessário que os pais encontrem tempo e meio e forma e maneira de estar trabalhando com as crianças, porque nem sempre a mãe pode ficar em casa. Às vezes, por questões aí da economia, do orçamento, os dois têm que trabalhar. E isso não pode ser ignorado. Mas é preciso que se encontre tempo para sentar, para conversar, o tempo que tiver. O grande problema é que pais chegam em casa, eles querem ir para a frente da televisão, querem ir para a internet, não conversam com os filhos, mas os filhos estão aprendendo. De alguma forma eles estão aprendendo. Deixam os filhos dormir na casa do colega, não conhecem os pais do coleguinha, nem as mães, nem os irmãos. Não atinam para o risco que isso é, de estar deixando seus filhinhos ir dormir na casa de fulano, de Beltrano. Entregam os filhos para serem educados por todo mundo. A palavra então ela diz que o ensino, ele consiste em 3 coisas pelo menos. Primeiro, ensinar a doutrina. Segundo, ensiná-la a amar a Deus. Ensinar a criança a amar a Deus. E evidentemente que nesse ponto aqui há muitos pais que passam uma imagem errada de Deus para os filhos. E os filhos, muitas vezes, eles continuam no caminho do Senhor por causa de medo. Porque passam uma imagem de um Deus zangado, passam uma imagem de um Deus irado, de um Deus com a cara uma cara fechada, carrancuda. Não o Deus da graça, mas o Deus da lei. E assim, as crianças crescem com medo, muitas se desviam, porque não querem andar com esse tipo de Deus. Então é muito cuidado
para que não caiamos nos extremos, nem ensinemos que esse Deus carrancudo para as nossas crianças, Deus vai te castigar, Deus vai te punir, Deus vai colocar um câncer na sua vida, ou também aquele Deus liberal que pode fazer tudo e passa a mão na cabecinha da criança. Não, Deus te ama. Deus... Nós precisamos encontrar o Deus da Bíblia, o Deus revelado em Jesus Cristo, o Deus da graça, o Deus que põe limites sim, e que manda disciplinar, mas por amor. Então é preciso ensiná-los a amar a Deus, e a Bíblia diz que o amor se manifesta em obediência. O amor se manifesta em temor, e temor aqui é reverência, respeito, anelo por obedecer. Jesus falou: todo aquele que me ama guardará a minha palavra. Então os pais têm o sagrado ministério de ensinar os filhos a amarem a Deus, a temerem a Deus, a reverenciarem a Deus. Em Provérbios 3, 1 e 2, Salomão, mesmo Salomão, que diz aqui para ensinar a criança, ele diz: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, qual é o ensino que vai ser passado para as crianças? Primeiro, a doutrina. Ensiná-los a doutrina. Conversar o dia inteiro com eles. Colocar quadro na casa. Comprar Bíblia para crianças. Fazê-los participar dos trabalhos da igreja, principalmente da escola dominical, a respeitarem e a amarem as reuniões da igreja, levá-los às reuniões da igreja, mas nunca acharem que o educador dos nossos filhos é a igreja, porque não é o pastor, não é o presbítero, não é a outra família, é o pai e a mãe que tem essa responsabilidade e privilégio diante de Deus. E em terceiro lugar, ensiná-las a teleologia da vida. Mas o que é isso? Ensinar para eles qual é a missão deles. Ensinar para eles por que eles existem. Ensinar para eles o que Deus espera deles aqui na terra. Ensinar para eles que eles têm um chamado de Deus, uma missão. E o nosso breve catecismo, a sua primeira pergunta é a seguinte: qual é o fim principal do homem? E o fim principal do homem é amar a Deus e gozá-lo para sempre. É amar, obedecer, anelar, temer e usufruir dessa comunhão maravilhosa e santa com Deus para sempre. E essa é a missão, esse é o objetivo, a teleologia para os nossos filhos e para nós também. Portanto, os pais, eles eram chamados na Bíblia para mostrar aos filhos qual era a finalidade da existência. Não é ganhar dinheiro, não é prazer, não é mundo, não é passar por cima das pessoas, não é se tornar rico, nada disso. A finalidade é exatamente amar a Deus e usufruir da comunhão com Ele para sempre. Então, nós já vimos aqui que o sagrado ministério que Deus nos chamou para a educação dos nossos filhos, ensina a criança, é responsabilidade de pais, mãe e pai. Mas há um segundo ponto importante aqui nesse texto de Salomão, quando ele diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.
Um segundo ponto importante que eu vejo aqui é que o exemplo continua sendo o maior professor. O exemplo continua sendo o maior professor. Notem bem que é para ensinar no caminho em que deve andar. Há um caminho em que a criança deve andar. Há um caminho em que a criança deve se conformar a ele. Há um caminho em que a criança deve se preparar para andar nele, ou ser preparada para andar nele, preparada pelos pais, educada pelos pais. E esse caminho, ele foi feito por Deus. Então, há um caminho que a criança deve andar. E, como eu disse, a criança, ela nasce como uma tábula rasa, sem nenhum conceito. Ela nasce sem nenhuma definição pronta, sem nenhum ensinamento. Cabe aos pais ensinar. Escrever nessa tábua tudo o que querem escrever, porque elas nascem assim. Então, o ensino que os pais vão passar deve começar pelo conhecimento de Deus. Primeira coisa que vai ser escrito nessa tábua, que vem sem conceito, que vem sem ideias formuladas, sem ideologia, sem pensamentos, mas que estão abertas para aprenderem tudo o que foi ensinado. Primeira coisa que precisa ser ensinado para elas é sobre o conhecimento de Deus. É salvação e comunhão e não religião. Então tem pais que os filhinhos, quando já começam a conversar, já começam a interagir, conseguem já interagir, entender algumas coisas, eles viram e dizem: meu filho, eu vou te ensinar a religião de Deus, para você ser um bom religioso. Não ensine religião para o seu filho. Diga para ele: eu vou te ensinar sobre a salvação que Deus fez para as nossas vidas. Ah, mas será que uma criança de um aninho e 3 meses, 5 meses, ela vai entender conceito de salvação? Sim. Evidentemente que eu não vou levar nenhuma formulação teológica complexa para falar com uma criança de 1 ano e meio. Mas nós temos muito material que transforma esses conceitos num linguajar acessível à idade. E ela já vai se acostumando com aquela ideia, aquilo vai amadurecendo na mente de que não é religião, mas é salvação e comunhão com Deus. Porque de religiosos o mundo está cheio. Então alguns conceitos vão sendo trabalhados com ela após esse principal, que é salvação e comunhão e não religião. Alguns conceitos vão sendo, alguns princípios importantes, valores. Então vai sendo trabalhado o conceito de palavra de Deus, o próprio conceito de Deus, quem é Deus. E nós temos um material farto, muito grande, uma literatura muito grande para crianças, desde crianças bebês que estão em berço. Existem, Deus levantou pessoas para escreverem com habilidade, pedagogas cristãos, já para que conceitos vão sendo passados para essas crianças. Então, há um caminho no qual a criança deve aprender a andar. Quem vai ensinar para a criança é o pai. Ela não vai nascer sabendo que existe esse caminho, como que anda nesse caminho, como trafega nesse caminho. Os pais são responsáveis por ensinar. Agora, o interessante é que o ensinamento, ele deve pontuar todas as facetas da humanidade. Os conceitos, os valores, os princípios que vão sendo trabalhados desde a mais tenra idade, vão passando para eles questões de valor e de conceito espiritual, moral, relacional, sociabilidade, tudo no tempo certo, sexualidade, tudo no tempo certo.
notaram que as crianças elas têm uma fase da pergunta, mas tem uma fase que não perguntam mais. Então o porquê é muito importante, aquela fase do porquê é uma oportunidade riquíssima que Deus deu para se assentar com eles, porque eles estão querendo entender, são observadores, estão perguntando por quê, por quê, por quê, por que isso, por que aquilo. Não é para ficar irritado com eles, é porque eles estão se construindo. É um processo de construção da personalidade, eles precisam de entender para se sentir firmes. É o momento então também de aproveitar e começar a passar conceitos, valores, princípios que eles nunca vão esquecer na vida, mas serão as bases da personalidade, da fé daquela pessoa. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, jamais se desviará deles. Lá em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, Deus diz, ou o profeta diz, Ele, Deus, te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus? O que Deus quer? Que caminho é esse que a criança precisa andar nele? Quando nós chegamos no Novo Testamento, lá em João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse o caminho que a criança precisa andar nele. Desde a mais tenra idade. Valores e conceitos sobre Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Salvador que veio nos salvar para morarmos no céu, precisam ser passados, evidentemente dentro da linguagem dela, que ela possa entender, que ela possa compreender, absorver, introjetar. E isso é um processo, paulatinamente vamos ensinando, para que elas entendam que Jesus é o Salvador delas. Não só entendam, mas aceitem Jesus na vida delas como Senhor, como Salvador da vida delas. O ensino deve ser no caminho e não sobre o caminho. É aqui que eu digo que o exemplo continua sendo o maior professor. Ensina a criança no caminho. E não ensina a criança sobre o caminho. Mas eu já disse no primeiro ponto desse sagrado ministério, do ensino para as nossas crianças, ou da educação das nossas crianças, eu já disse aqui que a responsabilidade é dos pais. E não podem declinar disso diante de Deus. É responsabilidade deles. Não podem passar esse mistério para terceiros, por mais queridos e preparados que sejam. Então os pais devem ensinar no caminho. Mas o que é isso? É o exemplo. Aquilo que a minha boca ensinou, eu faço. Aquilo que eu orientei, passei, eu faço. Evidentemente que nem todo mundo é perfeito e consegue acertar o tempo todo. Mas a criança precisa entender. Os pais precisam dizer, meu filho, ainda que uma vez ou outra eu esteja errando e fazendo contra o que eu ensino, eu estou angustiado quando isso acontece, por causa do pecado que habita em nós. Mas eu procuro voltar para o padrão, para o prumo, e continuar no caminho, ensinando para você. Para que você veja como é que faz. Ensina a criança no caminho que deve andar, é discipulado. E é importante relembrar que a criança ela é ensinável. Portanto, esse ensino aqui para as crianças trata-se de discipulado. É uma vida
até que cheguem a um ponto que eles já consigam, estruturados que estão internamente, pelos valores que passamos, os conceitos, eles conseguem então continuar a vida deles, mas eles sempre vão depender de nós, sempre vão nos procurar para nos pedir orientação. E nós devemos estar prontos para orientá-los. O ensino teórico sem a prática não tem valor. Dizer o que deve fazer e fazer outra coisa, isso destrói todo o ensino e causa na criança confusões que podem prejudicar na construção do caráter delas. Isto é, aquele pai que, por exemplo, vem um cobrador bater na porta, ou chama no telefone e fala que eu não estou. Aquele pai que ensina que Deus é justo, mas dá calote em todo mundo. Aquele pai que ensina que Deus é amor, mas ele declara publicamente que odeia fulano e o outro, Beltrano e Ciclano, e que odeia essas pessoas. Isso significa uma esquizofrenia. É uma personalidade esquizofrênica, que ensina uma coisa, mas na prática faz outra completamente diferente. Notem que eu não estou dizendo aqui do pai que ensina uma coisa e uma vez ou outra comete algum tipo de falha diante daquilo que tem ensinado e que precisa dizer para os filhos: eu sinto muito que eu fiz isso. Não é isso que eu ensino. Eu estou indo contra o que eu ensino. Ensinar no caminho é discipulado. Então, o sagrado ministério da educação infantil, primeiro cabe aos pais. Não podem abdicar disso, não podem abrir mão, não podem prescindir, não podem de forma nenhuma declinar. Em segundo lugar, o exemplo continua sendo o maior professor. E eu quero aqui nesse ponto destacar que a leitura que a criança faz, ela percebe muito mais coisas do que as nossas palavras. Muito mais coisas. A leitura dela é rica e ela não fica só nas palavras. Mas há um terceiro ponto que eu vejo aqui, nesse versículo bíblico de Provérbios 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velha, né? Não se desviará dele. É a promessa. Quando for, o que você ensinar, isso vai ficar para sempre. Mas se ensinar da forma certa, na época certa, da maneira certa. Então, hoje a psicologia já demonstrou que a fase de melhor aprendizagem do ser humano, quando se dá as aprendizagens que vão ficar para sempre, é exatamente a primeira infância, comprovando que a Bíblia diz em todo o tempo, dessa preocupação nossa de estar ensinando a nossa criança, de não relegar a sua educação à internet, ou ao celular, ou a terceiros, quem quer que seja, o melhor que seja, os pais não podem abrir mão. Então a psicologia hoje já demonstrou, já é demonstrável, e há certos médicos que dizem que inclusive até os 3 ou 4 anos ela já interagiu, já introjetou informações que vão dar suporte para a vida toda. E nós podemos estender isso aí até os 8, 9 anos de idade. Então a primeira fase, até 3 anos de idade, é a mais importante. Depois vem de 4 a 6, que é muito importante, mas já não é tão importante como a primeira. E à medida que vai envelhecendo, essa oportunidade vai se fechando, até os 9 anos, 10 anos. Depois, quando entra na adolescência, começa então a tomar a sua própria opinião, que faz parte do processo de crescimento psíquico do ser humano, porque está deixando de ser uma criança e agora vai passar a ser um adulto.
Então é importante lembrar que tudo que foi ensinado na primeira fase será retido para sempre. Se ensinou coisas ruins, vai ser retido para sempre. Se ensinou coisas como a palavra de Deus ensina, também se retém para sempre. Se ensinou a ser caloteiro, vai ser caloteiro. Ah, mas vai ser para sempre? Pode mudar? Pode, pela graça de Deus. Pela graça de Deus, o arrependimento, a conversão, o novo nascimento. Eles levarão para sempre o que nós ensinarmos. E ainda na adolescência, que é a fase da desestruturação, em que eu comparo aquela fase que a borboleta está saindo do casulo, saindo daquela fase que nós é que estávamos formando, para uma fase em que eles é que vão voar e decidir. Eles vão levar para sempre. E as crianças que fazem parte de um lar funcional, um lar em que é cumprido o que a palavra de Deus ensina, elas terão muito mais capacidade de passar pela adolescência com mais tranquilidade do que aquelas que cresceram em lares disfuncionais. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque a palavra de Deus diz, e ainda quando for velho, não se desviará. Muita gente vira e diz assim, olha, mas eu ensinei meu filho, ele cresceu, ele virou outra coisa completamente diferente, e a promessa que foi feita e não foi cumprida. Bem, isso aqui não é uma promessa, isso aqui é uma observação. É uma observação. Porque a estrutura humana é assim, se você ensinar, aquilo vai ser guardado. Há muitos casos de pessoas que durante um tempo desviaram, andaram em outros caminhos, mas aquilo que estava arraigado lá no fundo sobrepujou e a pessoa volta ao caminho inicial. Já vi muitos casos assim.